Oi, eu sou o Jo, esse aqui é o Don't Give Me Food e hoje eu vou falar sobre os 3 primeiros volumes de Desventuras em Série e também sobre o filme. Desventuras em Série é uma saga com 13 livros que vai narrar os infortúnios vividos pelos irmãos Baudelaire, a Violet, o Klaus e a Sunny. Começando quando eles recebem a notícia de que houve um grande incêndio na mansão em que eles moravam e os pais deles acabam falecendo. Quem dá a notícia é o Sr. Poe, que era banqueiro da família e vai cuidar dos bens Baudelaire até a Violet completar a maioridade. Sr. Poe também disse que os pais deles queriam que eles fossem criados por algum familiar próximo, caso eles viessem a falecer. Daí o familiar mais próximo que tem por ali é um primo bem distante que mora do outro lado da cidade. E é pra lá que os irmãos Baudelaire, agora órfãos, vão. E é lá que eles vão conhecer o vilão de toda essa saga, que é o Conde Olaf. Esse cara bem asqueroso que tem uma companhia de teatro, que logo de cara dá pra perceber que ele não queria cuidar dos meninos coisa nenhuma, ele só tá tentando colocar as mãos na fortuna Baudelaire. E ele não vai medir esforços pra conseguir fazer o que ele quer. No primeiro volume a gente vai conhecer mais sobre os personagens. A Violet é essa menina de 14 anos que é super criativa e adora inventar. O Klaus é esse amante de livros e a Sunny ainda é um bebê. Ela só tem 4 dentinhos, então tudo que ela faz é morder as coisas. No primeiro volume acontece um evento no qual o Conde Olaf é desmascarado e as crianças são tiradas das mãos dele. Só que ele foge. O que nos leva ao segundo volume, onde eles vão morar com um tio que recebe eles de bom grado, que é o tio Monte, que estuda répteis e é super legal com eles. E é onde também o Olaf vai usar o seu primeiro disfarce e vai se disfarçar como assistente do tio Monte. As crianças tentam alertar eles, só que não são bem sucedidas. E Olaf consegue pôr em prática o plano que ele tinha pra esse volume. E tio Monte, eu me apeguei tanto a você, só que infelizmente as crianças não vão poder mais ficar com ele. Felizmente o Sr. Poe aparece e desmascara o Olaf mais uma vez, só que ele foge de novo. E foi nesse volume onde eu comecei a ter um pouquinho, não diria raiva, mas eu fiquei um pouco frustrado com o Sr. Poe, porque as crianças mesmo avisando ele não ouve. E no terceiro volume, os irmãos Baudelaire são mandados para morar com uma tia, bem mais distante, a Josephine. Ela é apaixonada por gramática e com a recente perda do marido, ela ficou super neurótica. Ela não faz mais coisas simples, como acender o fogão e abrir a porta pela maçaneta. Esse volume começa aqui e eu fico meio bravo com o Sr. Poe, porque ele dá a entender de que a culpa de tudo que tá acontecendo é dos próprios irmãos Baudelaire. Daí é tipo... Sério, Sr. Poe, que vergonha de você. Mas daí então nesse volume o Olaf se disfarça de um marinheiro e vai dar em cima da tia Josephine, que acaba caindo nesse flerte barato. Quando o Olaf é desmascarado no final deste volume aqui, ele dá a entender que se ele fosse pego ele seria não só indiciado por muitas coisas, como também com um incêndio criminoso. Então o livro deixa o arco pro próximo volume, que eu ainda não li. Quem narra a história é o próprio autor, o Lemony Snicket. Os livros são bem curtinhos e eles também são ilustrados. Aqui, por exemplo, tem uma ilustração e aqui tem outra ilustração para vocês. No final ele sempre tem uma cartinha pro editor dele, onde ele explica onde está o próximo manuscrito e porque ele deixou lá, uma cartinha pro editor dele. Durante o livro ele vai jogando informações pessoais e eu diria que seria uma subtrama, mas daí eu teria que ler os próximos pra ter certeza. No terceiro volume eu fiquei bem mais saturada porque a toda hora ele tenta explicar o que um barulho da Sunny, que ainda é um bebê, queria dizer. Então se a Sunny faz nhê, daí ele fala o que provavelmente ela quis dizer. E é o livro todo, assim, isso me deixou um pouquinho saturado. E dos livros é isso. Se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal que isso ajuda bastante na divulgação do canal. E então, vamos falar um pouquinho sobre o filme? O filme é de 2004, é dirigido pelo Brad Silberling e ele narra os acontecimentos dos 3 primeiros livros, com a diferença que o primeiro livro é desmembrado e metade é jogada no final do filme, para o filme não ficar sem um final definido. Nos papéis principais ele traz o Jim Carrey como Conde Olaf, a Emily Browning como Violet, que anos depois viria fazer o Sucker Punch, Mundo Surreal, que é um filme que eu gosto bastante, e mais recentemente fez Pompeia. O Liam Makin, que faz o Klaus e que depois foi para um lado mais curta-metragens e filmes independentes, então não achei nada para colocar aqui. E o filme tem outros grandes atores também, como a Meryl Streep, que faz o papel da tia Josephine, o Timothy Spall, que fez o papel do Sr. Poe,
E o Jude Law, que só dá pra ouvir a voz dele, que ele é o nosso Lemony Snicket, o narrador da história. O filme tem todo um visual que eu apelidei na minha cabeça de anos 1940, gótico, futurista. Eu gostei do filme, o Jim Carrey, ele foi pra um lado mais cômico. Eu gostei bastante da Emily Browning como Violet. O Klaus eu achei ele meio machinho, mas tudo bem, né? E a Sunny é um bebê, daí não tem como falar sobre a atuação dela. Por mais que o filme, nos livros dizem que a história não tem um final feliz, o final no filme foi colocado para satisfazer o público-alvo, então querendo ou não tem um finalzinho meio feliz. Só que nos extras desse filme tem outro final que eu acharia bem mais interessante de ser colocado no filme. Eu pretendo continuar lendo Desventuras em Série e só não sei se eu vou fazer vídeo aqui pra vocês, mas eu gostei bastante da história. Eu já tava editando o vídeo quando eu percebi que eu acabei nem falando, mas esse ano saiu um trailer, um teaser falso de uma série que a Netflix supostamente está fazendo sobre Desventuras em Série. Pra quem ainda não viu, eu vou deixar linkado aqui no card, daí você clica lá e dá uma conferida, porque verdadeiro ou falso é um teaser muito bem feito, então vale a pena dar uma olhada. Do demais, eu gostei do filme, também gostei dos livros, então recomendo pra todo mundo. Se você já leu ou teve curiosidade de ler os livros ou ver o filme, deixa aqui nos comentários que eu adoro receber esse feedback de vocês. As minhas redes sociais vão estar aqui na tela e me segue lá no Instagram e compartilha o vídeo por aí. Até a próxima!